Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta e hoje vamos conversar com Luciana Di Berardini. Ela é advogada e especialista em direito do consumidor e sócia do escritório Berardini Sociedade de Advogados. E ela vai dar algumas dicas para nós para como que a gente pode limpar o nosso nome de forma segura e confiável. E vai explicar também sobre prescrição de dívidas, que é uma interrogação aí na cabeça de muitos brasileiros endividados. Inclusive a decisão recente do STJ, que as empresas podem sim continuar cobrando dívidas prescritas. E a gente precisa entender bem isso, porque a prescrição de uma dívida tem vários fatores aí, é uma coisa meio nebulosa que a gente precisa entender, tem tempos diferentes para cada tipo de dívida, então vamos ver se a gente consegue que o nosso tempo seja suficiente para explicar tudo isso. A doutora Luciana já está aqui com a gente. Olá, doutora, seja bem-vinda ao programa Consumo em Olá, Pauta. tudo bem? É um prazer estar aqui. Doutora, isso, você mesmo já tinha me colocado que essa ideia de prescrição de dívida é algo meio nebuloso na cabeça do brasileiro, né? Se fala muito dos birôs de créditos, né? ISPC, Serasa, SCPC, Boa Vista, Code, né? Os vários que tem aí, que o nome só pode permanecer 5 anos nesses cadastros, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o consumidor entende, o endividado entende de 5 anos a dívida não existe mais. Isso é verdade? A dívida, na verdade, ela continua existindo. A prescrição, você não pode mais cobrar ela na justiça. É isso. Então, A prescrição, a definição de prescrição é a dívida não pode mais ser cobrada na justiça, mas pode continuar sendo cobrada. em termos muito simples, a prescrição é isso, é a perda do direito de você cobrar alguma coisa na justiça. Em termos bem simples, seria isso. Geralmente, a prescrição ela ocorre em 5 anos. Tem casos de 1, 3, 5, 10 anos. Se você tem alguma dúvida, vale a pena consultar o advogado, porque ele vai poder analisar a natureza exata para te falar. Mas geralmente é 5 anos. E do Serasa, geralmente é 5. Dívidas de Só que consumo geralmente são 5 anos, é isso? geralmente são cinco Tá, anos. tá. Só que o que acontece? A gente não tinha na lei, não tinha uma lei específica falando, eu posso cobrar extrajudicialmente a dívida que está prescrita. Não existia isso e não existe hoje. A prescrição, ela nada mais é, assim, em termos muito simples, do que a perda do direito de você cobrar algo na justiça. Uhum. Em termos muito simples é isso. Ou seja, se você tem, por exemplo, uma dívida, você deixou de pagar uma conta de celular, eu posso te cobrar em 5 anos. Passou 5 anos, eu não posso cobrar mais. Isso judicialmente. Só que o STJ, no entendimento recente do ano passado, ele decidiu que você pode cobrar sim extrajudicialmente dívidas prescritas. Tá, Essa é uma discussão mas ele pode cobrar não judicialmente. Ele não pode. judicialmente, Quais seriam os extrajudicialmente. caminhos? Quais seriam esses Então, caminhos para a cobrança dessa dívida? essa discussão ficou por mais de 20 anos. Como que você cobra uma dívida extrajudicialmente? Por SMS, por ligação, por e-mail, por notificação extrajudicial, pelos correios, por exemplo. Qual que está sendo o efeito prático dessa decisão? Essa decisão ela é péssima, porque o efeito prático é que eles estão ligando 3, 5, 15, 30 vezes por dia para o consumidor. E muitas vezes eles estão ligando no trabalho, para amigos, para parente. Isso é um absurdo, porque isso é uma cobrança completamente vexatória. De pronto, eu já digo que se alguém está recebendo ligação no trabalho, ou o amigo está recebendo, ou parente, tanto a pessoa que está recebendo, quanto a pessoa que deve, tem direito a uma indenização por danos morais. Porque isso é uma cobrança vexatória. Isso não poderia acontecer. Se você fizesse uma ligação, por exemplo, uma vez por mês, falando: olha, você tem uma dívida em aberto, ela já prescreveu, ou seja, eu não vou te cobrar na justiça, mas eu tenho uma proposta para você quitá-la. É uma coisa. Mas você ligar 10 vezes por dia para a pessoa não vai fazer com que ela pague a dívida. O intuito disso é constranger a pessoa de uma forma para que ela acabe pagando.
Porque ela É vai porque ficar ela... tão atormentada, tão angustiada com tantas ligações, que ela vai acabar pagando porque ela vai ser forçada. Ela vai se sentir tão mal que com isso ela vai ser forçada. E é um absurdo isso. Agora, essa ideia da prescrição da dívida, a dívida prescreveu, eles vão continuar cobrando. Eu, que sou a devedora, sou obrigada realmente a pagá-la? E se eu não pagá-la, Não, o que que acontece? não é obrigado. Né? Eles vão ligar, eles podem fazer esse tipo de cobrança, mas eles jamais vão poder entrar com uma ação. Então, assim, você deve, só que está prescrito. Eu não posso te obrigar a pagar. Só que eles estão tentando te constranger a pagar. Eles também não podem te constranger. Só que não existe hoje uma medida falando, olha, você pode ligar uma vez na semana, ou você pode ligar uma vez por dia. Não existe isso. O que existe Tá. é que você não pode ser constrangido, humilhado, ou de alguma forma ficar exposto numa situação que beire o ridículo. Que uma ligação 50 vezes por dia é isso. Inclusive, recebemos ligações de gente que a gente nem conhece que está devendo, né? Acho que você já passou por Exato. isso, eu já passei por isso Nossa, também, né? no Não meu sei caso por... é Edilene. É, Eles acham que eu sou a Edilene, eu recebo também diariamente ligações. eu tenho um aí também que deve ser um picareta aí no mercado, que ele deu meu telefone, ele deve para todo mundo, é inacreditável isso, né? Agora, o fato da a dívida está prescrita, eles vão continuar me cobrando, mas eu tenho todo o direito de não pagar ela. Se eu Sim, realmente não pagar, o que que isso vai interferir no mercado de crédito para mim? Se eu não me engano, essas dívidas ficam também no registrado do Banco Central, né, onde também as empresas consultam, e lá não é por 5 anos, é enquanto a dívida existir. Ou seja, essa informação de que a dívida existe, ela continua. É isso. sim, sim. O que acontece? Eu não posso te negativar. Se eu te negativar por uma dívida prescrita, você pode entrar com uma ação de danos morais. E Tá. aí a empresa ela vai ser condenada e tem uma média de até R$ 10.000 de indenização. Só que você pode, por exemplo, inserir na plataforma de negociação do Serasa Limpa Nome. E isso gera uma confusão muito grande para a pessoa que está devendo, porque se chama Serasa Limpa Nome. O que que você imagina? Fui negativado. Aparece uma dívida prescrita lá, você pensa, essa dívida está negativada. E às vezes você tem pressa para limpar o seu nome. Você precisa de um financiamento, ou você precisa alugar um imóvel. Você pensa, eu não posso ter nada negativado. E você acaba pagando algo que está prescrito. É para confundir mesmo a pessoa. Quer dizer, essas grandes campanhas do Serasa Limpa Nome, então, a maioria é de dívidas prescritas. Não, não, Tá, nem tá, sempre. tá, Essas campanhas, elas são ótimas. Se você está devendo, se você tem, se o seu nome está no Serasa, geralmente essas campanhas são muito boas, porque eles têm condições muito boas para você negociar e pagar um valor muito melhor. Só que você tem uma plataforma chamada Serasa Limpa Nome. Essa a plataforma é uma plataforma. plataforma de negociação. Não significa que o seu nome foi negativado. Pode ser de uma dívida prescrita. Só que o nome, ele te induz ao erro, porque chama Serasa Limpa Nome. Você parte do pressuposto que o seu nome está negativado. E às vezes ele não está. Eu posso inserir uma dívida prescrita nessa plataforma para negociar. Só que Tá, isso, o nome, ele foi feito para te levar a erro. Você aí, pensa, foi negativado, então eu preciso pagar. fui novamente negativado, né? Entra aquela ideia, E e isso não pode, uma segunda negativação com a mesma dívida não não pode. pode. E a negativação da dívida, ela tem que ser a data do vencimento da dívida, não é isso? Porque às vezes a dívida venceu há 3, 4, 5 anos, ele coloca como se a dívida existisse de hoje. Isso também não pode, né? Ele precisa colocar, ele tem um prazo de 5 anos para colocar. Vamos supor, a prescrição é 5 anos, então eu tenho 5 anos para colocar. Geralmente eles colocam 1, 2, 3 meses depois, eles não demoram muito para te negativar. Porque Tá? quanto mais cedo eu te negativo, maior a chance de você pagar. Só que passou 5 anos, eu não posso deixar mais no Serasa. Passou 5 anos que eu inseri no Serasa, tem que sair. Se permanece, você tem direito a uma indenização por danos morais. Mas essa data de 5 anos, ela conta a partir do vencimento da dívida, não é? Não, ela vai contar a partir do momento que eu colocar. Por exemplo, se a sua dívida ela vai prescrever em 2024. Se eu inserir hoje, ela vai ficar 5 anos no Serasa. Não tem uma Só que decisão da justiça, geralmente
Ah, Geralmente isso não acontece, tá, Ângela? Geralmente eles te negativam quando vence. É muito difícil isso acontecer. mas Geralmente eles te negativam quando vence. se eu não me engano, tem uma decisão do STJ dizendo que a data que deve entrar lá na A data que a vai data constar que começa a contar os prazo dos 5 anos, se eu não me engano, é a partir do vencimento da dívida e não da colocação dela no Serasa. para manter no Serasa é a partir da data que você coloca. Por exemplo, a dívida venceu em 2022, ela prescreveu em 2022. Em 2022, eu não posso mais cobrar na justiça, certo? Ah, Ela certo. venceu em 2022. Hoje, 2023, eu não posso colocá-la no Serasa também. Se eu colocar, eu vou levar uma ação por indenização por danos morais. Eu não posso. Mas agora vamos supor, ela vence em 2022. Eu te negativo em 2021. Ela vai permanecer por 5 anos no Serasa. Só que Mas isso geralmente não ocorre. Por quê? As empresas normalmente, elas são bem diligentes. Elas colocam quando vence. E você coloca com a data do vencimento. Se, por exemplo, a parcela venceu em junho de 2022, eu vou colocar a data do vencimento, junho de 2022. É muito difícil uma empresa te negativar depois de 1, 2 anos da data do vencimento. Isso é muito raro acontecer. eu fiquei na dúvida com relação a isso, porque eu me lembro, estou até dando uma pesquisada agora, eu me lembro que tinha alguma coisa, vamos ver se eu levanto aqui, que o prazo de 5 anos deve contar do vencimento da dívida. Deixa eu ver se eu consigo achar isso daqui. Mas a gente vai vendo isso, depois a gente fala sobre isso. Agora, aquela pergunta que eu te fiz, a dívida está prescrita, eu não paguei, não preciso pagar, não sou obrigada a pagar, Não. está lá no Serasa Limpa Nome, mas também está lá no Registrato, certo? Saiu dos birôs de crédito, mas estão nesses lugares. Ela me impede, se eu faço a opção de não pagar, ela me impede, de ter novos créditos. É isso? Não. Não. Geralmente, o que te impede de ter novos créditos, que assim, o banco ele decide se ele vai te dar o crédito ou não, mas geralmente é quando a dívida está negativada. Se a dívida estiver negativada no Boa Vista, no SCPC, nessas plataformas, dificilmente você vai conseguir crédito. E uma coisa, É, Ângela, que é muito comum também, quando você faz o pagamento da dívida que está negativada, ou você, por exemplo, parcela ela, eles têm que te tirar, têm que remover o seu nome da negativação, tanto do Boa Vista, do Serasa, no prazo de 5 dias úteis do sim. pagamento. Uhum. Muitas vezes, isso com muitos bancos, isso não está acontecendo. Eles mantêm. Tem alguns bancos que eles viram e falam: não, eu só vou tirar da data da última parcela que você pagar do acordo. E isso não pode. Tem que ser da data do primeiro pagamento ou da data do valor total que você fez. Tem 5 dias úteis. Se não é removido nesse prazo, a pessoa também tem direito a uma indenização por danos morais. E aí ela tem que buscar, de certa forma, alguém que possa orientá-la, que possa ajudá-la em todo esse processo, né? Ela pode ou pesquisar por um advogado, que eu recomendo, eu sempre recomendo que as pessoas entrem na justiça por um advogado, mas caso elas prefiram, elas também podem entrar no juizado especial cível, que não precisa de advogado. Tá. Eu achei aqui aquela informação que eu te falei, foi em 2016 que Ok? o STJ, a terceira turma do STJ, determinou que o prazo de 5 anos para manter a nome sujo começa a contar a partir do vencimento da dívida e não da A inclusão. gente, só que a gente tem diversas decisões falando que você mantém os 5 anos a partir do momento da inclusão. Eu vou te achar, eu vou te mandar também. Tá legal, Isso, seria vou legal te porque a mandar. gente tira essa dúvida. Eu até sei disso, porque eu fiz essa matéria há uns anos atrás sobre É muito isso. raro isso acontecer. É muito raro, Ângela. Geralmente eles te negativam assim no mês seguinte. Ah, eu sei disso. Mas eu estou falando que então conta, mas o prazo Uhum. teria que contar a partir do vencimento da dívida e não da inclusão. Então, a gente precisaria só tirar essa Pode dúvida. deixar que eu te envio. Tá, agora, Luciana, o Registrato é uma plataforma do Banco Central, onde são registradas também todas as nossas dívidas,
a partir de R$ 500, se eu não me engano, tá? E ali não sai, não caduca, não tem um prazo de 5 anos. O que vem a ser realmente isso e de que forma que o endividado tem que se preocupar com esse registrato? Na verdade, a pessoa ela tem que se preocupar mais com as plataformas de negativação, que geralmente é onde a consulta é feita. Porque, geralmente, você vê se a pessoa ela é um bom pagador ou não, se o nome dele está negativado ou não. Porque coisas muito antigas, a gente sabe que, eventualmente, a pessoa pode acabar deixando passar uma conta ou outra de décadas atrás. Às vezes você nem lembra mais se essa conta ela existe, se você teve conta nesse banco ou não. Então, geralmente, o que eles se apegam para te dar o crédito ou não é se você está negativado. Isso, com certeza, assim, te classifica se você vai ter crédito ou não. E essa É o mais negativação, importante. vai mexer no score dele, né? Que é a Mexe, pontuação, altera muito. altera muito, né? Que é a pontuação que chega até quem está concedendo o crédito, que vai dizer sim ou não, né? Diante dessa pontuação, né? Sim, porque às vezes seu nome vai ser limpo, seu score ele não vai subir automaticamente. Então tem Leva um vezes que se o tempo. seu score ele é muito baixo, eles já pensam, essa pessoa talvez tenha sido negativada, talvez ele não seja um bom pagador. Isso acontece também. O score ele prejudica muito. Agora, eu tenho dívidas que estão aí passadas, prescritas ou não prescritas, mas eu estou com uma série de dívidas. Tenho um dinheiro para quitar essas dívidas. Quais os cuidados que eu tenho que tomar, já que a gente tem, infelizmente, muito golpe também com endividados, né? Sim, e os cuidados são muitos. Porque hoje o golpe mais comum é você fazer campanhas de Facebook Ads ou Google Ads. Então você entra no Google, você joga, eu quero limpar meu nome, quero pagar minha dívida. E aí aparece um anúncio, e geralmente eles se usam como se fosse o Serasa, como se fosse o Serasa Limpa Nome, um feirão. Eles colocam tanto o logo quanto a campanha de forma muito similar para que você seja induzido ao erro, para que você pense que você está entrando num canal confiável numa empresa conhecida de negociação. Você acaba entrando e você acaba negociando, às vezes ou pelo site ou pelo WhatsApp, com um golpista. É o golpista que criou isso. Então você precisa ficar muito atento a diversos detalhes. O domínio do site, por exemplo. Se é Serasa Limpa Nome, veja se o logo é do Serasa, se tem um cadeado na parte da barra, que significa que é seguro. E nunca negocie por WhatsApp. O WhatsApp geralmente é golpe. Muitas vezes eles mandam Pix. É muito difícil que uma plataforma, que uma empresa grande envie um Pix para você fazer pagamento. Geralmente eles enviam boleto, código de barras, é muito raro. E os golpistas, eles tendem a colocar o Pix um e-mail, que assim, o final pode ser Gmail ou pode ser um nome diferente, celular, CPF. Imagina, uma instituição, ela nunca vai fazer por CPF. Não tem nem sentido isso. Mas às vezes na pressa de você querer pagar, de você querer precisar limpar o seu nome, você acaba não se atentando a esses detalhes e acaba pagando. Então Agora, você sempre. para a gente não criar uma confusão na cabeça do nosso ouvinte, do nosso leitor, há também as empresas credoras, elas também fazem negociação por WhatsApp. E existem muitas empresas recuperadoras de crédito que também fazem via WhatsApp. Então, para ele conseguir entender qual que é golpe, qual que não é golpe, é olhar realmente no endereço que ele está recebendo, é isso? E não Olha, pagar boletos, é isso? o boleto você pode pagar. Geralmente, o correto é o envio do boleto. Só que aí você olha, qual que é a instituição pagadora? Qual que é o CNPJ que está constando? Se, por exemplo, é uma dívida do Boticário, vai estar o nome Boticário lá, ou vai estar o do grupo Boticário, não vai estar empresa de beleza da dona fulana, por exemplo. Você tem que se Uhum. ater a isso. WhatsApp, entra no site e olha, vê se confere o número do WhatsApp com o número que você está falando. Tenta sempre negociar pelo canal de comunicação oficial. Então, por exemplo, a plataforma Serasa Limpa Nome. Confira se a plataforma Serasa Limpa Nome é a do Serasa mesmo. Porque às vezes os golpistas, eles criam sites tão parecidos que você pensa que Uhum. você está no site oficial, mas não é o site oficial.
Então, você tem que ficar atento na barra de endereço, no nome. Se eles te enviam um e-mail, às vezes é muito comum eles também enviarem e-mail. Qual que é o e-mail? É arroba o quê? É arroba empresa ou é arroba um final diferente? É Pix. Muito difícil uma empresa séria te mandar um Pix. Falar para você fazer um pagamento de um acordo por Pix. É muito raro. Principalmente se o Pix for um CPF, um número de telefone ou um e-mail, Cai desconfie, fora. provavelmente vai ser um golpe. Tá. É sempre melhor pela comunicação pela plataforma oficial. Pelo WhatsApp, é provável, é possível que seja um golpe. Então, para você não pagar duas vezes, pagar para o golpista e pagar depois o correto, é melhor pela plataforma oficial. Ou pagar pelo golpista e continuar, para o golpista e continuar inadimplente, né? Agora, Exato. tem muitas dívidas e boa parte delas já está prescrita, que vai para escritórios de cobrança que não tem a ver com o nome da empresa com a qual você está devendo. Ou seja, você acaba recebendo um e-mail, um WhatsApp de um terceiro, mas é uma empresa de cobrança, é uma Uhum, recuperadora, não é uma empresa de cobrança, mas é uma recuperadora de crédito que normalmente compra essas dívidas sim. das empresas. E aí, como que eu faço para identificar se ela realmente tem essa autorização ou está com esse título meu que está vencido? Geralmente, quando é um escritório ou quando eles te mandam um boleto, mesmo que não seja pelo escritório, seja por outra recuperadora, às vezes vale a pena mandar para o gerente do seu banco e perguntar para quem que está indo esse boleto? Quem que é o destinatário? Quem que realmente vai receber? Para Uhum, você saber se de fato é ou não. tá. O gerente, ele geralmente consegue te auxiliar nesse aspecto. E se você tem alguma dúvida, você também pode pedir a carta de cessão para mostrar, olha, essa dívida ela foi passada para essa recuperadora, eles têm que ter esse documento. Então você tem que pedir maiores informações. Eu quero que você comprove que está com você essa dívida hoje. Ou seja, procurar o credor original e perguntar para ele: você vendeu essa dívida para tal Você vendeu? empresa? Ou É, tá lá. Aham. pedir o documento mostrando. Tá. E com relação a boletos, a gente tem aqui no site Consumo em Pautas, é até bom quem quiser dar uma olhada, como identificar um boleto falso, tá? É um boleto de alguém que está cobrando, que não deveria estar cobrando, mas tem várias dicasinhas lá de como fazer isso. É bem interessante para você também não cair em golpes de cobrança de dívida e ter que pagar e continuar devedor, né? Ou seja, o devedor, e a gente tem, assim, saiu recentemente uma pesquisa da PEIC, né, que é aquela pesquisa de endividamento de inadimplência do consumidor, que 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas, tá? E aí vem uma outra questão que talvez que eu gostaria que você esclarecesse, que é com relação a estar endividado, estar inadimplente e estar superendividado. São coisas diferentes, certo? Você está endividado, você tem uma série de dívidas. Você está inadimplente, você deixou de pagar, mas não significa que você está endividado. Tem alguma confusão nisso que os meus leitores sempre perguntam sobre isso? Inadimplente, você deve. Você deixou de pagar alguma conta, você deixou de pagar alguma coisa, então você está inadimplente. Você não quitou na data que você deveria. Então, por Tá? exemplo, se você está no Serasa e você de fato deve, você está inadimplente. Às vezes, você pode estar endividado, você não tem dinheiro para pagar, você fez tantas dívidas que você não consegue pagar. A partir daí, você tem que olhar para quanto que você ganha, você tem que fazer um planejamento, e um planejamento inteligente. Se você quiser começar a quitar essas dívidas, por exemplo, vale a pena pegar a que tem o maior juros, para Uhum, amortizar. Porque uhum. a dívida, ela vai correr os juros, vai correr a atualização, vai correr uma série de coisas. Então, vale muito a pena você fazer um planejamento financeiro, ver o que de fato eu preciso pagar, o que é mais urgente, qual que tem o maior juros e se atentar a esses feirões de negociação. Os feirões, eles são muito bons. Às vezes, ele tem umas propostas que valem muito a pena, Tá, tá, tá? ok. Então, inadimplente é aquele que eu deixei de pagar, mas não Eu deixei significa de pagar.
que eu não tenha condições de pagar. Quer dizer, eu posso pagar a qualquer momento. No momento, eu estou inadimplente. Em, Inadimplente. Inadimplente não endividado. significa que você não tenha dinheiro para pagar Isso, também. é isso, acho que é isso que a gente precisaria definir. Ina- Inadimplente você Endividado, não. Você pode ter dinheiro para pagar, você pode simplesmente ter escolhido não pagar essa conta. tá. Significa que você não está você não está adimplente, ou seja, você não está com o pagamento em dia referente a alguma conta, mas não significa que você não tem dinheiro para quitá-la. Quando você normalmente fala, eu estou endividado, eu estou sem dinheiro, estou sem condições financeiras para fazer esse pagamento. Tá, ou seja, ou tem uma série de pagamentos para fazer, são muitas dívidas e eu não consigo. Mas, Agora, eu estou super endividada quando isso já começa a atrapalhar a minha sim, condição básica de necessidades, né? sim. Tanto que o superendividamento, dependendo do caso, você até entra na justiça. E existem diversas regras, aí realmente vale a pena consultar um advogado para falar caso a Tá, caso, mas para uhum, poder fazer a renegociação. Isso tá, também vale a pena, dependendo do valor da dívida. ok. Agora, resumindo tudo isso para a gente acabar, Luciana, então, começando com prescrição de dívida, né? Prescrição de dívida e cobrança. Uma dívida prescrita, ela pode continuar sendo cobrada, mesmo que não seja judicialmente, certo? Somente extrajudicialmente ela pode ser cobrada. A Tá. dívida prescrita, ela nunca vai poder ser cobrada na justiça. Eu nunca vou poder entrar com uma ação sobre uma dívida prescrita. Por exemplo, prescreveu no ano passado, eu não posso entrar esse ano. Agora, se eu entrei, se o credor, eu não, mas o credor entrou antes da prescrição da dívida, ela judicialmente, na justiça, com uma ação judicial, ele pode continuar cobrando, não há prescrição. Aí suspende. Quando eu entro com uma ação, suspende. Mas existe um instituto chamado prescrição intercorrente, que Hum, pode prescrever no meio do processo. Por exemplo, eu tenho uma dívida que ela prescreve em 5 anos e eu entrei com uma ação para cobrá-la. Só que a pessoa não tem dinheiro. Ela está endividada, ela não tem dinheiro e eu tentei de todas as formas executar. Então eu tentei pegar o carro, eu tentei bloquear o dinheiro na conta e eu não consegui. A partir dessa última tentativa, que eu tentei pegar esse dinheiro e eu não consegui, começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. Então, por exemplo, o processo, eu tentei pegar esse dinheiro, eu não consegui, e ele ficou parado por mais de 5 anos. Já e aí, prescreveu. Eu não aí, posso. aí, aí não tem mais o que fazer, o credor não tem mais Aí, o que fazer. Tá. aí, como acontece isso da prescrição intercorrente? É o mesmo prazo da prescrição original da dívida. Eu tentei pegar esse dinheiro, tá tendo processo. Eu estou tentando pegar esse dinheiro no processo. Eu não consegui e o processo ficou parado. Ele ficou parado pelo mesmo tempo da prescrição. Aí é o que a gente fala que é prescrição intercorrente. Você não vai poder mais cobrar, Tá, ok, tá? ok. Aí, E se a aí, pessoa tem um processo que está acontecendo isso, vale a pena ver com o advogado, porque ele vai poder fazer o cálculo e falar se teve essa prescrição ou não. tá. E aí a prescrição pode ter cobrança extrajudicial e aí não tem tempo para isso, certo? A prescrição ela pode ser cobrada extrajudicialmente, mas ela não pode ser vexatória. Então, Tá. assim, eu não posso ligar para o seu amigo, para o familiar, eu não posso ligar no trabalho. Isso dá direito a uma indenização, tanto para a pessoa que está recebendo, para o amigo, para o familiar, quanto para a pessoa que deve. Tá. E E aí, além disso, nesse caso, Luciana, eu recebo, tá? Tem um rapaz aí que está devendo um Deus e um mundo, e ele deu o meu telefone para Deus e o mundo. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os dados dessa empresa que está me cobrando e procurar um advogado, é isso? você não precisa fazer isso. Eu sempre Ah, aconselho primeiro a tentar pelo Procon, pelo consumidor.gov e pelo Reclame Aqui. São excelentes sites. O consumidor.gov, ele é excelente para resolver diversos problemas. Mesmo porque você tem um atendimento do setor, um atendimento melhor. Então você pode virar uhum. e falar, olha, eu estou recebendo essas ligações, eu não tenho nada a ver com isso, vocês não podem continuar me ligando. Mesmo o endividado que esteja recebendo diversas ligações, ele pode fazer essa reclamação também. É uma tentativa de você resolver isso sem entrar com uma ação judicial. Agora, se você quiser, você também pode consultar um advogado, que ele vai te falar se você tem direito a uma indenização por danos morais. Porque você está sendo incomodado por algo que Uhum. nem é seu problema, na verdade. Tá, ok, entendi.
Acho que deu para a gente tirar bastante dúvidas aqui das que eu tinha. Você tirou bastante dúvida dos meus leitores. Quero te agradecer essa participação aqui no programa Eu que Consumo em Pauta. agradeço. As suas explicações foram ótimas. Eu acho que a gente precisa cada vez mais levar informação detalhada para o cidadão, para que ele possa resolver, saber como se comportar e o que fazer nas suas situações de endividamento, né? Sim, com certeza. Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço, Ângela, muito obrigada. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com a doutora Luciana Di Berardini. Ela é advogada especialista em direito do consumidor e sócia do escritório Berardini, Sociedade de Advogados. E a gente volta na próxima semana com um novo tema de interesse para você, consumidor. Até lá!